Certas verdades ou mudam a sua vida, ou você nega e continua ignorante. A questão é que milhares de pessoas fracassam todos os dias e todos os anos, porque continuam alimentando mentiras enquanto se sentem amedrontadas com certos fatos. Por isso, quer saber agora as 5 verdades amargas que você não quer ouvir? Então vamos ao que interessa. Se você quer agir da mesma forma e ser do mesmo jeito durante tanto tempo, então você fracassará de maneira miserável. Eu cansei de ver por aí pessoas que falam: eu sou assim porque a minha personalidade é tal. Eu penso desse jeito porque desde sempre eu penso. Eu faço isso porque foi a única habilidade que desenvolvi. E todas essas pessoas que falam essas historinhas só alcançam um destino, uma vida tediosa e cheia de erros e arrependimentos. Primeiro, vamos pegar o caso do indivíduo que, porque possui tal personalidade, então ele age de tal jeito. Essa ideia de ter uma personalidade é uma ideia ocidental estúpida, já começa por aí. Pois em algumas regiões do Oriente há certas culturas que dizem que temos dentro de nós inúmeras personalidades. Se você não entender e nem estudar essas diferentes partes de si, então você nunca será nada. O budismo em si trata dessa questão, e é totalmente racional pensar nisso. Afinal, por que diante de tantas experiências, momentos e aprendizados só teríamos uma única personalidade, um único jeito de ser? Somos muito mais poderosos do que isso. Então pare de toda hora errar em algo, agir de maneira emocional e colocar a culpa na sua personalidade, pois você pode ser mais que isso e pode corrigir esses erros, evoluindo como ser, como indivíduo, e essa evolução também serve para aqueles que só fazem uma coisa, ou possuem uma única habilidade. Se você fizer isso para sempre, morrerá entediado. Por mais que essa possa ser a sua atividade principal, você precisa ampliar o seu horizonte, ter atividades secundárias, desenvolver hobbies, pequenas habilidades. É como um ex-presidente do Uruguai, se não me engano, a vida dele foi de extrema política, mas ele sempre teve o prazer de cuidar do jardim da sua casa. Sabe, nós precisamos diversificar os nossos dias e diversificar nós mesmos. Não em um crescimento embaralhado, sem direção ou sem conexão, mas um crescimento que evolua aquilo que já exercemos e interliga nossas ações com outras novas, para que a sua produtividade e conhecimento só cresça. Porque se você desejar ser exatamente o mesmo e fazer as mesmas coisinhas até a sua morte, então sinto lhe dizer, mas você terá vivenciado apenas 10% ou menos do seu potencial. A vida é a adaptação. Pare de exagerar nas lições. No último vídeo eu comentei que em determinada situação, e vou novamente repetir, determinada situação, você precisa sim falar e tomar uma posição, ao invés de só ficar quieto. E então o indivíduo comentou que eu estava sendo contraditório, pois em outro vídeo falei que era necessário na vida ser silencioso. E aí, olhando esse comentário desse indivíduo, eu me lembrei de uma coisa que percebi já faz meses desde que criei o canal. Tem pessoas que visualizam os meus vídeos, acham que aprendem, mas no fim das contas fracassarão independente do conhecimento. Pois elas possuem um erro em suas mentalidades que é o seguinte: elas olham para uma lição e acham que precisam adequar essa lição para todas as situações e fases da vida dela. Só que não é assim. Não é assim que alguém se torna um sábio. A sabedoria nada mais é do que entender que a vida é feita de fases. E cada fase necessita de determinadas ações. E adivinhe, se você só querer ser frio e silencioso toda hora, você até irá ser bem-sucedido em instantes do seu caminho, mas em outros, fracassará totalmente. Pois precisava às vezes ter sido comunicativo ou até aproveitado melhor as emoções. Então, por favor, eu vou repetir isso mais uma vez porque não é a primeira que eu falo isso no canal. Pegue a lição, guarde ela na mente, mas só entenda uma coisa: é você quem precisa identificar exatamente quando usará o aprendizado. E como eu vou fazer isso? Experiência. Às vezes você ficará quieto e depois perceberá que deveria na verdade ter falado algo. E às vezes tomará uma atitude, por mais que a atitude seja realmente boa, perceberá que no fim das contas era melhor não ter feito nada. As lições e a forma como você deve usá-las estará na mente, mas quando usá-las, isso é você quem precisa saber na hora. Porque o seu caminho é o seu caminho, simples assim.
Portanto, como eu disse, tem pessoas que adquirem muito conhecimento, porém não farão nada com isso, pois não entendem essa questão da adaptação. Esse fato de que a vida tem inúmeras fases e cada uma é necessário uma certa abordagem e comportamento. Enfim, sinceramente, eu não sei nem por que eu estou falando sobre isso, pois no fim das contas a maioria só quer um manual de como viver. Elas querem uma fórmula exata para o sucesso e para alcançarem o bem-estar. Então, para vocês que querem isso, podem parar de acompanhar meu canal. Sério, para de acompanhar. Acompanhe o canal de alguém que te prometerá uma fórmula secreta. E seja feliz a curto prazo, acreditando nessa fórmula. Mas veja bem, não reclame depois, quando perecerem suas próprias ilusões. Se não houvesse a ideia de recompensa divina, a maioria não acreditaria em Deus. Antes que você fique sem paciência e racional, só me escute e depois faça o favor de refletir essa ideia. Grande parte das pessoas que se dizem religiosas e que amam tanto Jesus e Deus, no fundo, só querem uma recompensa. Elas agem de tal modo para conquistarem o paraíso divino. Elas falam e rezam para Deus, sempre querendo alguma coisa. Aliás, se realmente precisam, se estão realmente necessitadas, rezam com a maior fé do mundo. E depois ainda possuem a audácia de dizerem que são fiéis a Deus. Não, elas não são. Elas são apenas interesseiras. Pois nunca rezaram para Deus de maneira honesta e para agradecer. Elas só rezam para pedir e só agem de tal maneira para serem recompensadas. Elas só querem a recompensa, só querem a ajuda de Deus. Porque se fosse apenas para admirar Ele, o Senhor, elas nem dariam atenção. Se não houvesse essa ideia de que se a pessoa rezar ela talvez consiga o que quer, ela nem rezaria. Essa é a realidade desses fiéis por aí. Não de todos, mas da maioria. Eles só querem algo e não valorizam a figura de Deus. Eles não são gratos, pois estão sempre querendo mais. Deus, para eles, é apenas uma forma de tentarem aliviar as suas necessidades. E isso é podre. Mas claro, a maioria não irá concordar com o que eu estou dizendo. A maioria não irá aceitar esse fato porque, no fim das contas, a necessidade fala mais alto. A ganância fala mais alto. Porém, se um dia você rezar honestamente para Deus, apenas agradecendo e nada mais, você verá e sentirá o amor dele. Diferente dessas pessoas que, ao invés de sentirem, rezam com palavras vazias devido a intenções materialistas e interesseiras. Você não pode subestimar ninguém. Você sabe que pode acontecer facilmente de alguém decidir algo e na hora mudar de decisão, não é mesmo? Pois bem, se as pessoas são capazes de mudar de decisão tão rapidamente, elas também são capazes de mudar de sentimento ou comportamento rapidamente. Por isso, às vezes, alguém calmo, do nada, irá se descontrolar de raiva. E por isso também que uma pessoa prestes a se casar já no altar, desistirá e irá embora do casamento. Pois é, as pessoas possuem dentro de si esse princípio de serem inconstantes, de não agirem totalmente de maneira padronizada. Isso é ótimo na verdade, mas claro, estamos lidando com seres humanos. É óbvio que essa forma não padronizada, na verdade, será mais negativa do que positiva. Pois geralmente a pessoa mudará de decisão ou sentimento, mas prejudicará alguém que estava confiando nela. Logo, para que você não seja essa pessoa que é prejudicada com a mudança do outro, nunca subestime ninguém. Nunca crie essas expectativas e acredite que a pessoa agirá exatamente de tal modo. Porque, como foi falado, as pessoas em segundos podem mudar o que fariam e pensavam. Por isso, sempre planeje ou reflita em todas as possibilidades, até mesmo as mais improváveis. Não para se preocupar com todas as possibilidades, mas para que pelo menos você esteja preparado se em algum momento alguém, depois de, por exemplo, dizer que te ama várias vezes, simplesmente acordar um dia e falar que te odeia. Sucesso não é dinheiro, e nem aquilo que a maioria pensa de você, e sim as pequenas coisas que você faz no seu dia a dia. Imagine um empresário milionário e que é bem falado por todos os riquinhos ao seu redor. E esse empresário, quando chega em casa, apesar de tanto dinheiro e de tanta bajulação, entra no banho, deita e chora. Você pode achar essa imagem bem estúpida, mas acredite, isso não é um caso de ficção, é a realidade. Quantos famosos e ricos por aí que possuem empresas, status e sei lá mais o que, mas são extremamente vazios por dentro? Enfim, eu até posso concordar com você que dinheiro compra felicidade e que estar em um lugar onde todos te admirem é ótimo, mas isso não é o sucesso verdadeiro. São ótimas ferramentas, mas não é o sucesso.
Pois o sucesso são as pequenas atitudes e simplicidades que você tem no seu dia a dia. O sucesso é levar o seu filho na escola e abraçá-lo, vendo o seu sorriso. O sucesso é ter uma pessoa incrível do seu lado, com um casamento bem estruturado. O sucesso é você ver um filme e não pensar em nada a não ser no filme, pois as suas preocupações já foram resolvidas e você se sente bem consigo mesmo. Isso é sucesso, cara. Somente isso. E se você não se atentar a esse fato, passará a vida inteira correndo atrás de coisas que, no fim das contas, não preencherão o seu vazio. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.